Você está acompanhando mais uma teleaula do curso de Formação para o Trabalho. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a apicultura, que é a atividade da criação de abelhas. Nós vamos mostrar o que é um local adequado para montar um apiário, as colmeias. Vamos entender como é o manejo, a criação das abelhas. Por isso nós vamos falar com as pessoas que entendem do assunto. Bem, eu estou aqui agora com o Humberto Brito, que é apicultor e tesoureiro, né, da Associação dos Apicultores aí do ICO. Nós estamos aqui no Coelho, né? Que você estava me dizendo que essa região aí, no sítio Coelho, aqui é o apiário Boa Vista. Nós estamos percebendo aqui, Humberto, que estamos numa região que está sob o efeito da seca, dessa seca braba de 2012 que está atingindo aí grande parte do Nordeste e castigando o Ceará. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que é uma região de uma floração muito boa. Você estava falando sobre isso agora mesmo. Antes de falar sobre a floração, eu queria lhe perguntar o seguinte, para quem está nos acompanhando, que está interessado em ser um pequeno apicultor a partir de agora. Existe um número mínimo ou máximo de colmeias que devem ser colocadas no espaço? Pelo menos 5, pelo menos 30. E tem algum problema isso? O seguinte é esse, vai depender da localidade que você vai instalar seu apiário, né? Porque o recomendável é que você instale de 25 a 30 colmeias cada apiário em uma distância de, no mínimo, 1 quilômetro de um apiário para outro, né? Para que não haja a disputa pela florada, né? Entre as abelhas. Entre as abelhas, né? Para ela não vai disputar, né? Porque tem acontecido com colegas meus que eles têm instalado os apiários muito próximos um do outro. E então, o rendimento da produção não é como os da gente. Porque acaba sendo uma coisa estressante entre elas. Vão disputar, né? A mesma florada, né? Aí o recomendado é que seja de 25 a 30 e que tenha espaço, um raio de 1 quilômetro a 1,5 quilômetro de um para o outro, né? Para que haja espaço para elas. Legal, tem que ter esse cuidado, vai prestando atenção aí nos detalhes. Aqui, por exemplo, você está com quantas colmeias? Aqui eu estou com 13 colmeias aqui nesse localidade. Uma medida boa, né? Porque até o meu apiário eu gosto de localizar assim, 13 no canto, 15 no outro, 10 no outro, para diversificar, porque de repente essa aqui está uma florada muito boa aqui, eu estou com 25 aqui. Sim. Mas se eu colocar 10 aqui lá em cima da serra, aquela flora lá está se perdendo. Eu coloco 10 lá, ela já está pegando a florada de lá. Isso. Já não está disputando aqui. E aqui você faz um exercício danado, subindo e descendo. Isso aqui eu estou com 45 anos e a partir dos meus 8 anos eu já comecei nessa lida, subindo serra, descendo, lutando. Aí para mim, é rotina. É legal, porque você está acostumado, você está com o corpo acostumado. Me diz uma coisa, há quanto tempo que você está nessa lida como apicultor? Desde 2006. 2006. E para quem está pensando em entrar no ramo, isso você trabalhando, é claro, é muito trabalho, muito suor, muita dedicação, mas você consegue tendo um resultado assim, sem demorar muito. O retorno não demora muito não, né? Como é? Rapaz, o retorno, dentro do segundo ano, se você fizer tudo corretinho, no segundo ano você já está tendo retorno que você não quer mais deixar de ser apicultor. E tem esse lado também, né? Você vai tomando gosto pela coisa e aquilo passa a ser a sua vida, né? E outra coisa que dentro da apicultura que eu descobri, meus colegas aqui do Coelho descobriu, porque a gente trabalhava na agricultura. A gente pegava a mata dessa aqui e derrubava tudo, aroeiro, que viesse angico, memeneiro, derrubava tudo. Hoje, qualquer um filho de um apicultor aqui entrega uma foice a ele, derruba aquela aroeira ali e ele não quer derrubar. Olha aí. Ele está trabalhando, está produzindo, né? Aumentou a renda da agricultura familiar e está sendo um ambientalista, porque ele não quer mais derrubar. Inclusive eu tenho um terreno ali que eu estou agora brocando ao redor do juazeiro, preservando o juazeiro e as aroeiras. Olha só que interessante, o Humberto está falando uma coisa aqui na prática, no pé no chão, que o próprio professor Anselmo, no programa anterior, falou com a gente, que a atividade do apicultor, ela está totalmente sintonizada, amarrada com tudo que tem se falado aí de sustentabilidade, ecologia, proteger a natureza, só que com um diferencial. Não é aquele pessoal que de repente fica na televisão e blá, e blá, e blá, e blá, blá, blá. Você está aqui na terra fazendo. O depoimento que ele deu agora, fundamental. Além da atividade econômica, comercial, social que ele exerce, humana, né? A vida dele, a família com a apicultura, cuidando das abelhas e colhendo mel e tudo, ele está com tudo aquilo que os grandes líderes internacionais falam sobre preservar a natureza, ele está quietinho aqui no canto dele, né? Fazendo exatamente acontecer. As pessoas que estão assistindo a gente, Humberto,
está olhando e fala assim, mas o apresentador, o Odilon, tá todo paramentado ali, protegido, se a abelha chegar ele tá quietinho e tal, mas você não tá. Eu acho que tem gente assim, mas o que tá acontecendo? Tem uma diferença aí. Acho também do ponto de vista didático, informativo, é importante dizer para as pessoas por que você não tá tão preocupado com o rosto assim exposto e eu estou. É assim, devido que você está na luta diária, dia a dia, você está sabendo que você está lutando, né? Então, tem a época do ataque, a época que ela está forte, né? Que a rainha está pondo muito, que ela está atacando muito, e tem a época que ela está fraca, ela está trabalhando para sobreviver. Então, o enxame está reduzido pela metade, você já estiver na lide com ela de dia a dia, você está sabendo que o enxame que está forte que não está. Então, você vai de acordo com a população do apiário. Você está sabendo o movimento. Está sabendo o movimento. Ou seja, nesse momento é como se ela estivesse dizendo assim pra gente, pode ficar aí em volta, tem mais o que fazer. Não? É verdade. Ela está cuidando das coisas dela. Uma outra coisa que a gente observa, estudando sobre abelhas, é que não é interessante montar as colmeias num local descampado, sujeito assim à ação do vento e tal. Por quê? Porque no que você localiza seu apiário no lugar descampado, que pegue vento, vai pegar vento e sol. Então, ela quando está trabalhando, um vento forte pode tirar ela da rota dela, né? Ela vem, né? Na rota dela o vento pode tirar. Ela pode perder, vai atrasar, né? Me perdi. Ela pode se perder. E outro, o sol, né? É importante que você instale seu apiário dentro do mato, né? Que por mais que ele esteja sem folha, mas ele tem qualquer proteção, né? E que se puder fazer uma sombrazinha, botar na sombra, tudo é melhor, né? Inclusive eu tenho uma apiário ali que eu instalei debaixo do juazeiro. Por quê? Olha aí. Porque ela na sombra, né? A abelha, ela vai ter que usar água para refrigerar a casa, né? Porque quando está muito quente, ela vai na avenida, pega água aí, molha aí, fica abanando as águas, refrigerando a casa, né? Nesse caso, se você instalar o apiário no meio do sol, você vai perder um vento e vai perder uma quintura, porque a quintura vai ser muito grande, né, em cima dela. Então, a gente sempre instala o apiário com as bocas viradas para o nascente e para o poente, porque a parte mais estreita da caixa vai pegar menos sol. Isso. Né? Se você colocar ela de norte a sul, então praticamente ela é 50 centímetros de largura, ela vai pegar 50 centímetros de sol de manhã e 50 centímetros de tarde. Então quer dizer, tudo isso conta na instalação do apiário. E você falou em água, eu achei interessante lembrar de uma outra coisa aqui. Faz diferença se perto do apiário e onde a abelha vai buscar água, faz diferença se é água parada ou água corrente? Eu acredito que faz sim, né? Porque na água corrente, eu acredito que ela pode, por causa de acidente, ela cair, a água vai levar ela, né? E a água parada não, a gente costuma colocar ou madeira seca em cima para ele ficar boiando, ou isopor, porque ela, no caso, se cair na água, ela vai ter como se proteger isso aí. Tá. Então a água parada não é um problema para a abelha? Não é problema, né? Pra gente aqui não. A água corrente é que pode... A água corrente eu penso sim, né? Que ela pode cair na água e pode ser levada, né? No caso, a questão da água para a abelha, é melhor que ela fique ao relento, que ela descubra onde tem água por aí, ou é melhor você preparar um bebedouro? E se for assim, como que você prepara um bebedouro para ela estar sempre ali se alimentando da água? Eu acredito o seguinte, se você está pensando em exercer a prática de apicultor, você tem que pensar no seu terreno adequado, com água com aproximadamente 100 metros longe do apiário, porque enquanto ela vai andar, ela pode andar o raio de 1,5 km para ir pegar água, mas enquanto ela vai andar 1,5 km, ela tendo com 50 metros, 100 metros, ela dá 8, 10 viagens enquanto ela vai fazer uma. Isso tudo conta também na instalação do apiário, né? Quanto mais próximo do apiário a água seja, melhor. Ou seja, é importante pensar nessa parte, instalar onde próximo à água. Próximo para aí, em todo caso, se não tiver, você pode colocar a água com a tina, com isopor, um pedaço de madeira dentro, para que ela não fique sem água. Em caso que você não puder instalar onde tem a água, né? Aí tudo é uma medida de prevenção, né? Uma outra parte aqui, Humberto, vamos falar agora de enxame. Tanto você pode ir na atividade de apicultor e adquirir e comprar um enxame, como também encontrar um enxame aí natural pendurado numa árvore e tal. Nos dois, na sua experiência, quais desses casos você já enfrentou, se você já foi adquirir e se foi, o que é que você tem que observar na hora de trazer um enxame para cá? E se você vai buscar capturar um enxame aí na natureza, que cuidados você deve ter e como é que você faz? Bom, o seguinte, o enxame para capturar na natureza, você vai ter que fazer todos os plantões que
o apicultor tem que fazer? Você vai ter que ir com a sua indumentária completa, pega uma caixa vazia, vai levar uma tela excluidora de rainha, porque você vai capturar o enxame, colocar com a rainha dentro, coloca a tela. Você pode passar 3 a 4 dias com ela presa, né, a rainha, e você pode tirar, ele vai ficar na caixa. Agora, outro fator. Se você, no caso, também não quiser fazer essa captura, você tem como instalar seu apiário sem precisar de fazer a captura. Você isca as caixas, pega as suas 10 ou 20 caixas, isca no mato e o enxame, por natureza, entra. Você dá uma guardazinha nas caixas com chá de cidreira ou chá de capim-santo e deixa lá o enxame. E vem entra nas primeiras chuvas, que voar rapidinho. É de você iscar 15 caixas e quando for com uma semana, ter 10 chama nas suas caixas sem você trabalhar. Você começou, já foi em 2006. 2006. No início, como é que você fez? Como é que foram os primeiros enxames? Até para quem está pensando em começar. No início, devido a gente tinha feito curso e tudo, mas não tinha na prática. A gente fez as capturas no mato. Foi? Foi. Sofri muito, inclusive eu capturei 7 enxames em cima das serras aí, mas meus colegas de peguemos. O que aconteceu? Foi em novembro, tinha dado uma chuvada, eles tinham mel, nós tiramos para o mel. Aí coloquemos, quando foi um verão em janeiro, nós capturamos 6, 5 foi embora, só fiquei com uma porque a gente não tinha um conhecimento que teria que alimentar. Quando você captura um enxame, que ele não tem mel na época da seca que tem agora, você pode alimentar. Você alimentou, até quando chover, você pode parar que ele fica. Agora, se capturar na época da seca e não alimentar, ele vai ficar 8, 10 dias, mas na hora que acabar o melzinho que você botou, ele vai embora. Ele vai embora. Vai embora. Essa coisa de alimentar, de tal, o mel. Por exemplo, hoje nós estamos já em dezembro de 2012. Durante todo esse ano, a seca atrapalhou a sua produção? Atrapalhou. Atrapalhou porque em 2011, 2010, eu fiz 5 colheitas, de dezembro a abril do outro ano. Inclusive, esse ano, uma da seca, eu só fiz 2 colheitas. Só 2? Só 2. Hoje, dezembro de 2012, se você for colher aqui nas suas 13 colmeias, tem mel? Tem. Mas é aconselhável colher ou é bom deixar para elas? Não pode colher, porque... Não pode? Não pode colher, porque a gente já está fazendo, eu já fiz uma revisão, olhando as que tem mel e as que não tem. As que não tem mel, eu já estou aqui, ó, para alimentar. E as que tem mel, eu vou deixar, quando chover que a florada chegar, eu vou fazer uma limpeza nas caixas, tirar o mel velho e tudo, deixar tudo novo, porque esse mel que tem aí é o mel da aroeira e a florada do juá que está chegando agora. Então vai ser um mel que praticamente ele não vai ter assim uma venda boa para o comércio, porque ele é escuro. Então eu faço a limpeza das caixas e já deixo para a próxima alimentação do outro ano. Porque aqui esse mel que a gente faz a limpeza já deixa para o outro ano para alimentar as abelhas. Olha isso, essas informações que o Humberto está passando para todos nós são importantíssimas. Tudo dá certo, tudo é lucro também, é o trabalho, seu ganha-pão, né, sua sobrevivência, com muito trabalho, com muito gosto para trabalhar, mas tem essas ondas né, do clima, você tem que saber administrar. Qual é a sua intuição? O que é que você está sentindo que vai acontecer em termos de inverno para 2013, Humberto? Mas é o seguinte, a gente pensa, né, acha, pelo que a gente vem passado, que pode haver um inverno, mas devido ter mudado o clima, né, com o aquecimento global, com essas coisas, a gente fica assim meio surpreso, né? Só que com a atividade que a gente tem da apicultura, eu acho que com a nossa região aqui, uma chuva mais ou menos, um inverno aqui que teve a nós de 300 a 400 milímetros, bem dividido, dá pra gente fazer uma boa produção e manter os enxames, né? Porque a gente não vai colher tudo, porque se eu tivesse feito a terceira colheita, eu provavelmente estava sem nenhum enxame. Então você vai ter que fazer o quê? O inverno está fraco, tá? Você faz uma colheita, rapaz, eu vou olhar, se tem florada, tem não. Então eu vou deixar o resto para as minhas abelhas, porque se eu colher, eu posso ficar sem nenhum enxame. Tudo isso que ele disse é importante e são informações. O nosso programa continua informando sobre a criação de abelhas, que é a atividade da apicultura. Eu continuo aqui com o Humberto Brito, que é apicultor e está passando orientações aqui para a gente, aqui no nosso programa sobre as abelhas, as colmeias, a apicultura, enfim. O Humberto, tem a questão da isca. Quando é aconselhável usar a isca e, nesse caso, como fazer? A isca a gente usa nas primeiras chuvas, né, que é a época da enxameação, né, que elas ficam voando, procurando um canto para formar a sua casa. Então, a vez de você usar a isca. E no caso, se você não quiser usar essa isca, você vai ter que fazer divisória nos seus enxames. Mas eu aconselho que faça a isca, porque você não vai
ter que reduzir os seus enxames. No caso aí, estou falando que em fazer iscas, quem está assistindo a gente de repente fala, opa, vou armar umas iscas aí lá no sítio da minha tia e de repente vou começar uma criação. Com quantas colmeias uma pessoa pode iniciar o seu apiário? Uma base assim. Então, vai iniciar, se você não tem um conhecimento, você não tem um curso técnico, você pode começar de 1 até 5, 6. Agora eu não aconselho que comece com muito, porque quando você não tem uma prática, não tem um conhecimento, você pode ter um prejuízo, né? Então eu aconselho que comece de 5 abaixo, né? Aprender, procurar uma capacitação para saber como é que você vai fazer, o que é que você vai desenvolver, procurar. É possível que o cara, quando for começar, ele se informe até da comercialização, para que ele não produza e fique com o seu mel em casa, armazenado, né? Porque acontece muito de você colher, se você não está entregado com o mercado, você ficar com o seu produto parado e final desistindo por falta de conhecimento. Olha, isso é uma sequência, é uma série de atitudes que você tem que ter, ações para iniciar o seu apiário. Inclusive esse detalhe. Comece pequeno, comece devagar, porque mesmo conversando aqui 3, 4 dias seguidos com o Humberto, são muitos detalhes que ele nem vai se lembrar de dizer aqui, que só a prática é que vai levar a pessoa a ir fazendo aquilo já automaticamente. Como você falou em comercialização, Humberto, me lembrou uma outra coisa. Dessas colmeias que você tem aqui, que nós estamos mostrando, qual a expectativa? Quanto você normalmente aguarda colher? Quando está pronto, essa aqui está pronto para colher, eu vou pegar. Quantos quilos de mel? Tem uma média? Tem uma base, assim, um padrão? Mas aqui o ano passado, a minha colmeia foi uma faixa de 40 quilos por colmeia. Cada vez que você vai lá colher? Durante a colheita toda, a média foi 40 quilos uma pela outra, né? Uma pela outra. Porque teve delas aqui de chegar até 80 quilos de mel. Olha só, interessante. Nós falamos de enxame agora mesmo, e você falou de buscar enxames no mato mesmo, para fazer a atração, a captura. Você não tem a experiência aí de comprar enxame, não é? Até agora na sua atividade nem foi preciso. Não foi preciso. A gente fez as capturas, fez as iscas, e a gente já está usando aqui também o meio da divisão. Vamos supor, eu tenho esse enxame aqui, eu tenho uma caixa vazia, eu quero dividir, eu pego ele e divido. Tá, pronto, você vai divido. multiplicando. Vou multiplicando, a multiplicação de enxame. Você falou em tá vazio e tal, eu queria saber o seguinte, de repente você percebe que tem uma grande concentração de abelhas numa colmeia. Isso significa algum problema, alguma anormalidade? Bom, aí você vai ter que fazer uma revisão, saber o porquê essa concentração de abelhas, se é um ataque, uma pilhagem, ou é porque o enxame dela está grande. Se você detectar que a casa dela está cheia, está com uma melgueira e ela não está cabendo essa abelha, você vai colocar a segunda melgueira, porque aí ela vai entrar para dentro, né? Como nós explicamos no outro programa, pode colocar mais uma em cima dessa, mais 2, 3, tem um limite também. Se alguém perguntar quantas melgueiras pode colocar numa colmeia, não vai ter resposta para isso aí. Porque ela vai ser colocada as melgueiras de acordo com a necessidade do seu enxame. Inclusive nos apiários, nesse período de seca, teve delas que eu já recolhi até a última melgueira, porque quando o enxame está pequeno, ela vai ter que cuidar do ninho e da melgueira. Então, se você tira a melgueira, ela vai cuidar só do ninho. Então, ali vai ficar mais difícil de um ataque de praga, né? Então, por isso, se o enxame está grande, você coloca a segunda melgueira. Se ainda está a abelha fora, fazendo barbada, você coloca a terceira. Ou está cheio de mel, está faltando espaço, você colhe. Eu aconselho que colha, porque enquanto você colhe 2 melgueiras de mel, você for colocar a terceira melgueira, enquanto ela vai puxar a cera da terceira melgueira, você tendo colhido, ela já enche as 2 melgueiras. Você tá vendo então aí? Você está ganhando tempo com isso aí, né? Eu falei agora mesmo que, olha, tudo isso que o Humberto está falando ainda são detalhes. Ele passou mais detalhes agora. Agora uma outra curiosidade, até para todo mundo essa. Quando as abelhas estão agressivas, isso é sinal de quê? Ou não é sinal de nada? Como é que é? Sinal que elas estão fortes, sinal que tem mel, sinal que o enxame estão grande, sinal de dinheiro no bolso do apicultor. Tá. E aí quem deve tratar com ela diretamente é o apicultor. O apicultor. E não um curioso, senão ele pode se dar mal. Aí ele tem que respeitar, né? Tem que ficar esperto mesmo. As
abelhas com frequência necessitam dos seguintes cuidados. Através das constantes visitas ao apiário, o criador deve acompanhar o desenvolvimento das colmeias para garantir a produtividade. Na estação da florada e com a rainha estando em plena atividade produtiva, o ninho tende a ficar congestionado e as abelhas precisarão de mais espaço para estocar alimento. A temperatura interna do cortiço de abelhas merece atenção especial, pois dela depende o bom desenvolvimento das crias. O uso da tela excluidora, com o objetivo de evitar postura na melgueira, pode ocasionar prejuízos para a colmeia. Isso acontece porque as operárias, sem o comando de sua mestra, passam a construir realeiras para enxamearem, o que enfraquece a colmeia. A substituição dos quadros com favos velhos por quadros com cera alveolada ou favos puxados deve ser uma prática frequente. Existem métodos para induzir a produção artificial da abelha rainha. O método mais usado, mais comum, consiste na transferência de larvas novas para realeiras ou cúpulas artificiais. Vamos ver como é que se faz. Primeiro, é preciso definir a sequência dos trabalhos. Elabore o plano de trabalho ordenando todas as fases para evitar possíveis falhas. Confirme a existência de boas floradas suficientes para estimular o instinto reprodutivo das abelhas. Verifique a presença de zangões para o período de fecundação das rainhas. Tenha disponíveis colmeias fortes para atender a formação de recrias, núcleos e produção de geleia real. Selecione matrizes para o fornecimento de larvas. O processo de criação artificial de abelhas rainhas tem as seguintes etapas: preparo da colmeia para a produção de geleia real, preparo da colmeia recria, construção das realeiras artificiais ou cúpulas, coleta da geleia real, coleta do favo com larvas da colmeia matriz, enxertia das larvas, transferência das cúpulas com larvar para a colmeia de recria, aproveitamento e destinário das realeiras, período de quarentena. Nem só de abelhas vive um apicultor. Ele tem que conhecer as plantas melíferas, que são aquelas visitadas pelas abelhas. Normalmente, essas plantas fornecem néctar e são adequadas para o pouso das abelhas. O conhecimento da flora apícola da região é um passo importante para o desenvolvimento das colônias de abelhas. Existem espécies de vegetais que podem apresentar características diferenciadas no fornecimento de reservas florais para abelhas. O inventário dessas espécies deve ser regional, pois uma espécie produtora de néctar em uma região pode não ser em outra. Veja alguns exemplos de espécies melíferas: eucalipto, marmeleiro branco, carqueja, camboatá, uva do Japão, maria mole, trevo branco, cambará, vassourinha de botão, acácia, aroeira, fruteiras em geral, aça-peixe, carne de vaca, manjericão. A criação de abelhas é um negócio testado e aprovado por muitos empreendedores. Você vai conhecer agora a história de uma pessoa que investiu na apicultura e agora comemora o sucesso. Elas parecem agressivas, bem perigosas, mas são o xodó do Vitorino de Almeida. Das abelhas ele cuida com todo carinho. São elas a fonte de sobrevivência deste apicultor que desde muito jovem decidiu investir na produção de mel. Foi nesse lugar que o senhor Vitorino cresceu e que resolveu trabalhar. Aqui ele cuida de todas as colmeias e produz todo o mel que é comercializado. A minha relação com as abelhas começou na minha adolescência. Eu morava em uma fazenda no município de Chorozinho. Aí então eu comecei a ver aquele pessoal trabalhando com abelha, eu ainda garotão, e não me envolvia, né? Porque não era a minha atividade era a agricultura. Mas aí após um certo tempo, o pessoal que trouxeram essas colmeias aqui para o Ceará, foram embora para Manaus, voltaram lá para Amazonas e deixaram essas colmeias na fazenda que a gente trabalhava. Mas após a gente começar a trabalhar com abelha,
É igual você trabalhar com qualquer outra profissão que você ama, que você gosta, que é isso que eu faço hoje. Eu amo a apicultura, sou apicultor desde criança e quero envelhecer trabalhando na apicultura. Apesar da falta de formação na área, Vitorino, mesmo sozinho, resolveu montar o seu próprio apiário. Começou apenas com 30 colmeias, hoje está com quase 250. Mas foi a necessidade de se profissionalizar que fez o apicultor crescer nos negócios. Ele procurou cursos voltados para a fabricação de mel e desenvolveu diversos métodos de criação da abelha. O sucesso das técnicas incentivou outros produtores, então foi necessário investir. A gente viu a necessidade de fundar essa cooperativa em 98, foi justamente para isso, para que a gente tivesse um montante de produto para oferecer àquele pessoal que vem comprar o mel da gente. E os investimentos não param por aí. Os apicultores já estão se preparando para a Copa de 2014. O objetivo é apresentar para o mundo o que é produzido aqui. Estamos reformando, melhorando, maquinário novos, estamos melhorando nossas colmeias, vamos melhorar o quadro de sócios, gente capacitada para atender esse povo que vem de fora em 2014. O sucesso chegou para Vitorino. São curtos os 30 anos de trabalho para quem, segundo ele, ama o que faz. As dificuldades acontecem, mas foi através da apicultura que ele conquistou tudo o que tem. Me deu tudo que eu tenho na vida, me deu uma boa família, me deu poder aquisitivo de melhorar de vida, foi a apicultura. De acordo com Vitorino, a hora de investir no negócio é agora. O momento é esse, é começar da agora para quando for no meio do ano que vem ele já ter uma produção. Chegamos ao final de mais esta teleaula do curso de formação para o trabalho. Hoje aprendemos um pouco mais sobre apicultura. Mostramos o apiário, local onde as abelhas são criadas, e o que fazer para garantir um bom funcionamento na produção do mel e outros produtos típicos das abelhas. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as teleaulas que são exibidas pela TV O Povo às 6h30 da manhã, com reprise às 8h30 da noite. A gente se vê!